Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo daremos continuidade ao tema atos processuais. Faremos uma breve introdução ao assunto negociação processual. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar prosseguimento ao tema atos processuais e neste vídeo vamos tratar de negociação processual. Uma apertadíssima síntese, uma apertadíssima introdução a esse tema, tá? Que além de complexo é relativamente extenso, mas aqui trataremos daquilo que é essencial com relação a esse tema, para que inclusive daqui você possa prosseguir os seus estudos, né? Então o que eu pretendo realmente é introduzir o tema a vocês. Então vamos lá. Eu separei um conceito da obra de Alexandre Freitas Câmara. A obra é esta aqui. Esta é a obra. Novo Código de Processo. Novo Processo Civil Brasileiro, terceira edição, revista atualizada, de acordo, obviamente, com o novo código, editora Atlas. Então, olha o que diz o Alexandre Freitas Câmaras. Ainda falando de atos, né, dispositivos. Ele fala que atos dispositivos, também chamados de negócios processuais, que é o que nos interessa aqui, né, são atos pelos quais as partes livremente regulam suas posições jurídicas no processo, podem ser unilaterais, como a renúncia, a pretensão ou reconhecimento jurídico do pedido, ou bilaterais, e aqui é que entra a negociação processual propriamente dita, né? Ou bilaterais, também chamados concordantes, como a transação ou a eleição de foro. Então, o que nós tínhamos antigamente? Antigamente, que eu digo na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Nós tínhamos uma divergência doutrinária. Muitos autores chegavam ao ponto de afirmar que não era permitida a negociação processual. Outros autores, como Fred Didier Júnior, entendiam que havia sim a negociação processual prevista no Código Revogado, como, por exemplo, quando era permitido às partes o foro de eleição. Ou seja, eles poderiam escolher em qual local deveria ser proposta a ação. É comum você ver em contratos, né? Geralmente ao final consta lá. Qualquer questão relativa a esse contrato deverá ser solucionada no foro de, aí diz o local. Então, competência e razão do local, como é relativa, ela está passível de modificação e se chama isso de foro de eleição. Então, para alguns, isso era tido como uma situação de negociação processual. Outros autores não admitiam, diziam que o Código Revogado não permitia a negociação processual. Ok? Uma observação importante da mesma obra, tá? Alexandre Freitas Câmara destaca. O Código de Processo Civil traz, em seu artigo 190, essa é a grande novidade do novo Código, tá? O artigo 190. Uma cláusula geral de negócios processuais. Vejam, com relação à cláusula geral, eu até falo um pouco disso num vídeo, na minha playlist lá de Teoria Geral do Processo, no vídeo em que eu comento alguns conceitos de jurisdição. Então eu falo lá em cláusula geral porque tem um conceito do Didier que ele diz que a jurisdição na atualidade é exercida de modo criativo. Então um dos motivos pelos quais Didier faz essa afirmação é exatamente a existência das cláusulas gerais, ou seja, de textos normativos abertos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar bastante material sobre isso. Eu olhei rapidamente e recomendo a vocês, aqui no site do âmbito jurídico, né, este artigo aqui, ó, Considerações sobre as cláusulas gerais processuais, de autoria de Gisele Leite. Deem uma lida nele que vai ser interessante para vocês. Olha só o que ela diz aqui, por exemplo, nesse parágrafo. Ó. Que seriam cláusulas gerais? Então, são normas contendo diretrizes indeterminadas que não trazem diretamente uma solução jurídica ou consequência. A norma tem constituição aberta. Trata-se de texto normativo que não estabelece a priori o significado do termo, pressuposto, e tampouco as consequências jurídicas da norma, consequente. Tá? Então, aqui que abre ao judiciário, segundo o pensamento de Fred Didier Júnior, a possibilidade de exercer a jurisdição de forma criativa. Vejam na Constituição, por exemplo, lá no artigo 5º, inciso 54. Lá é dito que ninguém será privado da sua liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal. Então, o devido processo legal, no vídeo que eu tenho postado sobre o devido processo legal, eu falo disso também, é uma cláusula geral poderosíssima, né? É um texto normativo aberto. Então, coloca ao judiciário essa possibilidade de dizer quando é que estará ou não sendo observado o devido processo legal. Didier destaca que, na atualidade, tem que se falar até de um devido processo legal eletrônico.
Quem ia imaginar isso há tempos atrás? Então, a cláusula geral nada mais é do que uma forma de legislar. Diferente daquela forma casuística, né? De que diz um antecedente, diz um consequente, e aí não abre margem para criatividade. Já as cláusulas gerais abrem essa margem de criatividade, tá? Para o exercício da atividade jurisdicional. Então, concordo com o Didier nesse ponto, nem todo mundo pensa assim. Se você olha a obra do Marinoni, ele não concorda com essa ideia de criatividade. Ele fala que isso, na verdade, seria uma questão de interpretação. Só isso. Né? Mas, enfim, só esse parênteses aqui para vocês entenderem o que é uma cláusula geral. Esse texto normativo aberto. Né? Outro exemplo, na Constituição você acha a propriedade atenderá à sua função social. Como? É uma cláusula geral, um texto normativo aberto. Bem, mas aqui nos interessa o artigo 190. Então, trata-se de genérica afirmação da possibilidade de que as partes, dentro de certos limites estabelecidos pela própria lei, celebrem negócios através dos quais dispõem de suas posições processuais. Então vejam, nós vamos ver a redação do 190 e vamos ver que isso pode ser, até essa negociação processual pode ocorrer, inclusive, antes do processo. Pode acontecer durante, pode acontecer antes do processo. Daqui por diante, a tendência é que nos contratos, não conste só aquela cláusula lá do foro de eleição, mas que comecem as partes ali a já discutir questões processuais. Ou seja, como é que vai ser o procedimento, o código destaca até a possibilidade de estabelecer o calendário, né? Isso é uma questão que é comum na arbitragem, uma novidade agora no novo Código de Processo Civil, né? Os ônus, deveres, tudo isso pode ser estabelecido. Nós vamos seguir e nós vamos ver a redação do artigo 190. Olha o que ele diz. Artigo 190 do Código de Processo Civil. Aqui está estabelecida essa cláusula geral de que fala Alexandre Freitas Câmara, né? Abrindo essa possibilidade de negociação processual. Então diz o 190. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, então vejam, se não admite a autocomposição, não pode haver negociação processual. Tá? É lícito às partes plenamente capazes, então se houver parte incapaz, claro, ainda que representada, ainda que assistida, ainda que com a intervenção do Ministério Público, não poderá haver negociação processual. Então veja que aqui o legislador já estabelece alguns critérios. Né? Estipular mudanças no procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes, então é natural que daqui para frente isso comece a constar nos contratos, ou durante o processo. Então pode ser que celebre o seu contrato e estabeleça, por exemplo, que se houver uma lide, né, uma ação, for proposta uma ação com relação àquele contrato, que determinado bem pertencente a uma das partes não vai ser passível de penhora. Por exemplo, isso é possível, nada impede que as partes façam isso. Né? Claro, desde que haja outros meios dele satisfazer a dívida. Né? Isso não pode frustrar a pretensão de uma das partes. Então, aí que o grande desafio, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, mas pegando aqui apenas para esclarecer a redação do parágrafo único, olha o que ele diz. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo. Na verdade, o que se pretende é que o judiciário evite interferir na negociação processual. Porque se o judiciário ficar interferindo muito nisso, isso vai desestimular as partes de utilizarem dessa prerrogativa. Né? Agora, claro, ele tem que evitar abusos. Né? Então, de ofício a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes a aplicação somente, ou seja, como se o legislador dissesse, judiciário, evite interferir nisso. Né? Então, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Atenção a isso, que essa informação vai ser útil para vocês daqui a pouco. Tá? Mas, de qualquer modo, o que se espera é que o judiciário interfira o mínimo possível nessa situação. Somente naqueles casos realmente em que, nos casos aqui colocados no parágrafo único, né? A nulidade, exceção abusiva, em contrato de adesão, ou quando alguma das partes fica em manifesta situação de vulnerabilidade. Aí o judiciário tem que interferir, mas se for o caso, reconhecer a invalidade da negociação, ou de parte dela. Né? Vamos em frente. Olha essa mudança de que fala Heitor Vitor Mendonça. Essa obra, na verdade, não é autoria só dele.
Então, eu tirei das páginas 747 e 748. A obra é esta aqui, tá? Ela é coordenada por Cássio Scarpinella Bueno, o Heitor Vitor Mendonça, ali que é o nome dele, é um dos autores, tá? Coautores, né? Então, vejam o que ele diz com relação a essa mudança à vida do Código de 73 para o novo Código de Processo Civil. É interessante essa colocação. Ó. O Código de Processo Civil de 73 prevê algumas poucas convenções processuais típicas. Isso nem todo mundo admitia, tá? Isso para quem admitisse que essas previsões poderiam ser tidas por convenções, né? Enfim, às quais a doutrina normalmente dedicava pouca atenção, realmente pouco se falava disso. Tais como a eleição do foro, né, que estava no artigo 111 do Código Revogado. Os passarinhos. A suspensão convencional do processo, né, que estava no 2652, parágrafo 3º, tudo do Código Revogado, tá? A distribuição convencional do ônus da prova, artigo 333, parágrafo único, e a fixação de prazos convencionais para memoriais escritos em substituição às alegações finais em caso de litisconsortes, conforme artigo 454, parágrafo 1º, tudo do Código Revogado. E aí ele prossegue, ó. O Código de Processo Civil de 2015 não apenas manteve essas convenções processuais típicas, agora você pode afirmar categoricamente isso, não há divergência doutrinária, agora todos têm que reconhecer que são convenções processuais típicas, tal como nos artigos 63, 313, 373, parágrafo 3º, 364, todos eles do Código de Processo Civil de 2015, tá? Como ainda criou diversas outras, tais como o chamado saneamento consensual, que aliás eu acho genial, tá? O artigo 357, parágrafo 2º. Eu tenho um vídeo postado sobre organização e saneamento do processo. Tenho até vontade de regravar para dar uma aprimorada nele, pretendo fazer isso dentro em breve, acrescentar algumas coisas, mas é realmente uma possibilidade genial que o novo código criou de ser designada uma audiência para a organização e saneamento do processo. Ninguém conhece melhor dos autos do que as partes, isso é bem interessante. Infelizmente eu não tenho visto muita aplicação na prática, mas espero que no futuro próximo isso seja mais utilizado. E a escolha consensual do perito, artigo 471. Né? Então, a grande mudança, na verdade, que houve do código revogado para o novo código é o 190. Essa é a grande novidade, de permitir que as partes convencionem a respeito do procedimento, tanto antes como depois do processo. Né? E aí acabou-se a divergência se poderia ou não haver negociação processual, porque o 190 expressamente prevê essa possibilidade. Seguindo ainda na mesma obra, só na página 748 agora, o mesmo autor. Ele continua dizendo assim, ó, não bastasse isso, essa é a grande novidade, né? O artigo 190, ora em comento, né, ora comentado, institui a possibilidade de as partes celebrarem negócios processuais atípicos. Uma liberdade imensa para as partes transigirem aqui, né? O que representa uma verdadeira quebra de paradigma. Realmente, uma grande quebra de paradigma, uma mudança de paradigma importante. Né? Ele diz o seguinte, fala algumas coisas explicando essa quebra de paradigma, mas acho que o essencial está aqui, né, nesse parágrafo. Ó. Se o esforço da doutrina anteriormente ao artigo 190, ou seja, quando ainda vigorava o Código de 73, era o de identificar em que situações as partes poderiam convencionar sobre as normas processuais, como aqueles artigos que foram mencionados anteriormente, a partir do advento desse dispositivo, do artigo 190 do novo Código, em nosso ordenamento, a doutrina recebeu a missão de identificar, a doutrina e a jurisprudência também, né? Em que situações as partes não poderão fazê-lo. Realmente, esse é o grande desafio. O grande desafio agora é o controle dessa possibilidade de negociação processual. O grande desafio é a aplicação do parágrafo único. E esse que vai ser o grande desafio da doutrina e da jurisprudência. Ver quando é que o judiciário terá que intervir. Quando é que ele vai ter que, de repente, invalidar uma negociação processual. Essa é a grande quebra de paradigma. Então, é muito relevante essa colocação aqui que eu separei para vocês. Bem, o Fórum Permanente de Processualistas Civis traz vários enunciados. Assim, eu já falei isso em vídeos anteriores, mas não custa repetir. Vejam, o Fórum Permanente de Processualistas Civis constitui encontros que são feitos de estudiosos do direito processual civil. Então tem magistrados, tem membros do Ministério Público, tem advogados, professores universitários, autores de obras como Didier sempre participa, e de lá saem esses enunciados. Vejam, é óbvio que isso aqui não tem efeito vinculante, isso aqui não é jurisprudência, isso aqui, como é uma novidade, né, um novo código está
em vigor aí há pouquíssimo tempo, isso aqui acaba servindo de parâmetro, né? Não que o judiciário tenha a obrigação de aplicar isso aqui de forma alguma, mas não vou estranhar se isso aqui acabar no futuro sendo adotado como entendimento do STJ, por exemplo. Não vai ser de se estranhar. E vocês vão perceber daqui a pouco, nas questões que eu separei para vocês, na primeira questão, na verdade, que em concurso público, exame de ordem, isso aqui já está sendo usado como parâmetro, tá? Eu coloquei aqui, mas se não ficar boa a visualização, eu vou mudar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar melhor de visualizar aqui, tá? Eu espelho melhor. Então, olha só, a partir do enunciado 252, todos comentando 190. O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento. Então vejam que no Fórum Permanente de Processos Civis, o entendimento que prevaleceu é de que não deve juiz de ofício se manifestar a respeito do descumprimento dessa convenção. Tá? Não estamos falando aqui da validade dela. Estamos falando de ter sido feita uma negociação processual e não ter sido obedecida. Então, a recomendação do enunciado 252 é que se aguarde o requerimento da parte. Tá? Enunciado 253. O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte, ou seja, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica não é conveniente, né? Até porque pode ser que haja interesse de incapaz, ok? Mas quando ele é parte, pode, segundo o entendimento do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 254. É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Claro, isso é uma questão de ordem pública. Você não pode dispensar a presença do Ministério Público, né? Passar por cima do que diz o artigo 178 do Código de Processo Civil por convenção das partes. Realmente, perfeito entendimento. 255. É admissível a celebração de convenção processual coletiva, para processo coletivo, né? 256. A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. Sim, porque as pessoas tendem a confundir, achar que toda vez que a Fazenda Pública é parte, necessariamente vai se tratar de direito indisponível, necessariamente vai se tratar de questão que não admita a autocomposição. E não é assim, né? Enunciado 257. O artigo 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento, quando convencionem sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. É meio a letra da lei isso aqui, né? Mas enfim. Enunciado 258. As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe ajustes às especificidades da causa. 259. A decisão referida no parágrafo único do 190 depende de contraditório prévio. Excelente isso aqui. É a questão de não se querer a decisão surpresa, né? As partes convencionaram, fizeram a negociação processual, e aí o juiz vem e invalida isso sem ouvir as partes, não é conveniente que isso aconteça. Até para que haja aquele contraditório efetivo de que falam as normas fundamentais do direito processual, né? Ali no início do Código de Processo Civil, salvo engano meu, ali pelo artigo 7º, 6º, enfim, talvez o 8º. Mas tem que haver esse efetivo contraditório. Então, perfeito, realmente. Se o juiz entender que deve interferir, antes ele deve ouvir as partes. Perfeito, isso é muito interessante aqui esse enunciado 259. 260. A homologação pelo juiz da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. Ótimo, claro, tem que passar pelo crivo, até para o juiz verificar se não há alguma abusividade. Não é verdade? Então tem que haver essa homologação. Perfeito. Enunciado 261. O artigo 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções. Eu não vou falar muito disso porque o 200 a gente deixa para uma outra oportunidade, tá? Me perdoe. Vamos para o 262. É admissível negócio processual para dispensar caução do cumprimento provisório de sentença. Sim, sem problema algum. Tal qual eu tinha falado anteriormente também, se de repente quiserem determinar que um bem se torne impenhorável a despeito de não haver essa previsão expressa na legislação. Olha, é sabido que eu tenho uma casa de praia, que tem um valor sentimental, está na minha família há muitas gerações, então, se houver qualquer divergência, a minha casa de praia não será objeto de penhora. Perfeito, não haveria problema nenhum nisso, tá? Então, depois vejam com calma, esses são os enunciados que tratam, eu já tinha destacado aqui, mas acho que não está visualizando muito bem, então, do 252 até o 262, né? São 10 enunciados, né, que tratam do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não, 11, porque é tudo 11, beleza, né? 11 enunciados que tratam desse tema. Então vamos, sem mais delongas, às questões que eu separei para vocês a respeito desse tema. Vejam que essa prova de 2017, a banca é a CESP, Prefeitura de Fortaleza, prova para procurador do município. Ó. Julgue o item seguinte
com base no que dispõe o Código de Processo Civil sobre atos processuais, deveres das partes e dos procuradores e tutela provisória. Então, deixa eu ver se eu aumentou, queria aumentar um pouquinho. Aí. É dever do magistrado manifestar-se de ofício quanto ao inadimplemento de qualquer negócio jurídico processual válido, celebrado pelas partes, já que, conforme expressa a determinação legal, as convenções processuais devem ser objeto de controle pelo juiz. E aí? O que vocês me dizem? Isso é certo ou é errado? Isso é errado, né? E nós vimos, passar a resposta para vocês, a gente acabou de ver que o enunciado 252 do Fórum Permanente de Processos Civis diz exatamente que a questão do descumprimento da negociação processual não pode ser verificada de ofício. Deve haver requerimento, né? Vamos voltar lá para vocês verem novamente. O enunciado, deixa eu ampliar aqui mesmo. Está aqui o 252, ó. O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento. Então, veja a relevância de vocês estarem atentos aqui ao que dizem os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, né? Então, vimos a resposta. Vamos à segunda questão para nós encerrarmos. Então, essa prova de 2018, Banco da Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça de Alagoas, prova para técnico judiciário, né? Então, ao celebrar um contrato de compra e venda, os contratantes convencionam sobre determinados ônus e deveres processuais, ou seja, aplicaram o artigo 190. Nesse sentido, afirmaram que, se houvesse necessidade de ação judicial para diminuir qualquer conflito em relação ao negócio jurídico ora entabulado e pela possibilidade legal de autocomposição, o autor estaria desincumbido de provar a existência do contrato e o réu não poderia contestar o feito. Então vamos lá, vou até aumentar aqui. Nesse cenário, vamos lá, gente, alternativa A. O juiz não poderá controlar as validades destas convenções, pois se trata de direito disponível às partes. O parágrafo único permite que ele controle, sim. Então está errado. B. Estas convenções são nulas, de pleno direito, pois convencionadas antes da existência do processo. Mas pode ser antes. O caput do 190 permite que seja antes. Então está errado a B. C. O juiz controlará as validades dessas convenções de ofício e deverá admiti-las por se tratarem de direitos disponíveis. Será? Será? Vamos ver a D. O juiz controlará as validades dessas convenções, recusando a aplicação de ambas as cláusulas. Quais são as cláusulas? A de que ele estava desincumbido de provar a existência do contrato, não vejo nenhum problema nisso, e que o réu não poderia contestar. Aqui é complicado, né? Vamos ver a E. O juiz controlará as validades dessas convenções, recusando de ofício a cláusula que impossibilita o réu de contestar. Essa aqui tá, minha gente, letra E. Porque, veja, desincumbir de provar a existência do contrato, ok, não tem problema nenhum nisso. Agora, impedir o réu de contestar, não, né? Aí, realmente, a gente entra aqui naquela situação do parágrafo único do 190. A gente entra naquela situação de abusividade. É uma cláusula draconiana, leonina, abusiva, né? Essa questão aqui, ó, em que alguma das partes se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Imagina uma convenção dessa, imagina uma negociação processual que impede o réu de contestar. Como é que fica o contraditório? Como é que fica a ampla defesa? Como é que fica o devido processo legal? Então, por isso que realmente a alternativa que se mostra mais adequada é a letra E. A letra E é a mais adequada. Tá? O juiz controlar a validade dessas convenções, recusando de ofício a cláusula que impossibilita o réu de contestar. Porque a que desincumbe a parte de provar a existência do contrato não teria problema nenhum. Certo? Gente, aqui eu destaco mais ainda do que normalmente eu destaco com vocês. É só uma introdução. Tá? Tem muito mais a ser visto com relação a esse tema. Quem sabe depois eu possa vir a fazer novos vídeos, ou quem sabe eu inclua esse assunto na monitoria que eu pretendo lançar no meu site, no culturaldodireito.com. Mas, de qualquer modo, dando seguimento ao tema atos processuais, eu não poderia te fazer essa introdução ao tema negociação processual. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.